Irmãos, hoje nós vamos ver nas Escrituras Sagradas que Deus nos ensina a compararmos os ensinamentos dos pregadores com os ensinamentos dele na Bíblia Sagrada. Vamos ler no livro de Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 27, onde lemos assim: Veja, diz o mestre, foi isto que descobri, ao comparar uma coisa com a outra, para descobrir a sua razão de ser. Devemos, irmãos, comparar as pregações atuais com os ensinamentos que estão na Bíblia Sagrada, para descobrirmos a verdade absoluta. Porque o espírito de Satanás tem usado muitos pregadores. Vamos ler no livro de 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Irmãos, há mais de 2000 anos atrás, já existiam os falsos profetas. Esses mencionados na Bíblia como falsos profetas são pregadores que são mentirosos e enganadores. Os apóstolos, eles viram-os no tempo deles. Podemos imaginar hoje, depois de mais de 2000 anos atrás, quantos pregadores mentirosos e enganadores há no mundo? O nosso mestre, o nosso professor deve ser Cristo. Devemos ouvir somente as suas doutrinas, somente os seus ensinamentos, que veio do Pai, que veio de Deus. Somente Cristo, irmãos, foi apontado por Deus como único mestre para ensinar sua justiça e doutrinas. Veja bem, Jesus é o único mestre. Vamos ler isto no livro de Mateus, capítulo de número 23, versículo 10. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Muitos falsos mestres têm saído em nosso tempo ensinando mentiras. Vamos ler no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 1. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E tem muitos também que estão introduzindo heresias destruidoras cobertamente. Agora, o que foi escrito nesse versículo que acabamos de ler foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Na Bíblia, nós vemos
que o nosso Mestre Jesus Cristo deixou tudo escrito que é necessário para nós. Tudo o que precisamos, o nosso Mestre Jesus já escreveu nos Evangelhos. Temos que ler, temos que aceitar, temos que praticar e temos que nos colocar à disposição de Deus para proclamarmos os seus ensinamentos. Imagine, irmãos, há mais de 2000 anos atrás, isso já foi escrito na Bíblia. E o seu efeito hoje é muito mais intenso. No tempo em que os apóstolos ainda estavam vivos, já existia esses falsos pregadores que estavam entre o povo. Como entre nós, hoje, há muitos falsos mestres e falsos pregadores. Então, nós devemos nos apegar, abraçar e aderir às doutrinas do verdadeiro mestre que vem de Deus, que é Cristo, o Filho de Deus. Somente as palavras de Deus que estão contidas nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, é que são exatas. Todas aquelas pessoas que ensinam e pregam, torcendo e desviando e contradizendo a palavra de Deus, esses certamente são os falsos mestres. Aquele que não prega a palavra de Deus do jeito que estão nos evangelhos são enganadores. Por isso, a Bíblia nos ensina que devemos comparar esses ensinamentos para descobrirmos qual realmente está na Bíblia. Os ensinamentos que não são bíblicos, não podemos aceitá-los. Se a Bíblia está dizendo o contrário, então devemos aceitar o que a Bíblia diz, não o que alguém diz. A Bíblia ensina que devemos comparar uma coisa com a outra para descobrirmos a verdade. Nós lemos isto em Eclesiastes capítulo 7, versículo 27. O mestre dizendo que descobriu a verdade ao comparar uma coisa com a outra. Devemos comparar com a Bíblia as doutrinas das igrejas e das denominações e as pregações dos pastores atuais para descobrirmos a verdade. Devemos estudar para descobrirmos o que é correto e o que é errado. Devemos fazer comparações. E é em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 e 22, ensina-nos a pôr tudo à prova. Versículo 21 está escrito assim: mas põe de tudo à prova, retende o que é bom. E o versículo 22 diz: abstende-vos de toda espécie de mal. Esta é a doutrina de Deus. Põe de tudo à prova. Assim, vamos descobrir
se o Espírito vem de Deus ou se o Espírito vem de Satanás. Lembra de Gideão, que pôs à prova as palavras do anjo para ver se era Deus mesmo quem falava com ele através do anjo? Assim, ele descobriu que era Deus quem falava com ele através do anjo. Vamos ler no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 17 ao 22. Prosseguiu Gideão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que não te apartes daqui até que eu volte trazendo do meu presente e o ponha diante de ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou, pois, Gideão, preparou um cabrito e fez com uma efa de farinha bolos ázimos, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, e trazendo para debaixo do carvalho, lhe apresentou. Mas o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos ázimos e põe-nos sobre esta rocha e derrama-lhes por cima o caldo. E ele assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que tinha na mão e tocou a carne e os bolos ázimos. Então subiu fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos ázimos. E o anjo do Senhor desapareceu-lhe da vista. Vendo Gideão que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Num segundo momento, Gideão pediu a Deus outro sinal. Vamos ler do versículo 36 ao versículo 40. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e toda a terra ficar enxuta, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim foi, pois, levantando-se de madrugada, no dia seguinte, apertou o velo, espremeu dele o orvalho, que encheu uma taça. Num terceiro momento, Gideão pede a Deus para inverter o sinal. E outra vez Deus atendeu. Disse mais Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Permite que só mais esta vez eu faça prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique enxuto, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo estava enxuto, e sobre toda a terra havia orvalho. Irmãos, somente após estas três manifestações divinas, Gideão creu nas palavras do anjo. Devemos considerar, irmãos, a doutrina de Deus pondo tudo à prova, olhando em todas as coisas. Então, apegaremos ao que é bom e absteremos de toda espécie de mal. Esta é a vida no mundo. Esta é a fórmula de ser uma pessoa boa e se apegar ao que é bom. Em Romanos capítulo 12, versículo de número 9, nós lemos assim: o amor deve ser sincero. Odeiem
o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Esta é a nossa obrigação. Odiar o mal e apegar ao que é bom. Se nós não descobrirmos, irmãos, o que é bom e o que é mal, como se apegaremos ao que é bom? E como eliminar ou abster-se de toda aparência do mal? Não é mesmo? Devemos, irmãos, tomar muito cuidado para não sermos enganados e perder a nossa salvação. Todos que seguem esses falsos ensinamentos, esses falsos pregadores, podem perder a sua salvação. A Bíblia ensina que não devemos nos deixar levar por várias doutrinas estranhas. Vamos ler no livro dos Hebreus, capítulo 13, versículo de número 9. Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com alimentos que não trouxeram proveito algum aos que com ele se preocuparam. Irmãos, por que Deus está nos ensinando isto? Vamos ler a resposta no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 16 e 17. Como faz também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender. Pedro está dizendo isto, que os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens perversos, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Está muito claro neste versículo, que muitos torcem a palavra de Deus. Por isso, devemos nos apegar somente nas palavras de Deus e de Cristo, nas sãs doutrinas de Deus. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 22, nós vemos assim: e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. As doutrinas de Deus, que estão contidas nas Escrituras Sagradas, e as doutrinas de Cristo são as sãs doutrinas. No livro de Tito, capítulo 1, versículo de número 9, nós lemos assim: retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para exortar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Irmãos, a palavra de Deus, ela é fiel. A doutrina de Deus é poderosa para convencer até mesmo os contradizentes. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 2, está escrito assim: pois eu vos dou boa doutrina, não abandoneis o meu ensino. Quantas pessoas começaram tão bem na doutrina de Deus, de Cristo, e abandonaram o ensino dele, dando ouvidos a outras doutrinas de Satanás, de homens,
que estão nas igrejas, muitas igrejas. Deus está dizendo aqui, eu dou para vocês a boa doutrina. E nos pede para não abandonarmos o seu ensino. E em Tito, capítulo 2, versículo de número 1, lemos assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O ensinamento de Deus para nós é que devemos falar somente o que convém à sã doutrina de Cristo. Quantos estão inventando a sua própria doutrina? Assim estão levando muitos à perdição. E Jesus disse: deixai-os. São cegos. E aqueles que o seguirem vão cair no buraco junto com eles. Por isso, nós temos que tirar as palavras que estão contidas nas Escrituras Sagradas e proclamá-las como eu estou fazendo. Somente tirei os versículos da Bíblia do jeito que está lá e estou postando aqui. É isso que o pregador tem que fazer. É isso que Jesus mandou fazer. Ide, pregai o Evangelho que está nas Escrituras Sagradas. Eu quero terminar aqui lendo Tiago, capítulo de número 1, versículo 21, onde lemos assim: Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, que é a palavra de Deus que está na Bíblia. As doutrinas, os mandamentos, os ensinamentos de Deus que estão na Bíblia. Recebei a palavra em vós implantada, a qual esta palavra é poderosa para salvar as vossas almas. Então, irmãos, vamos examinar as Escrituras e vamos receber as palavras contidas nelas para que as nossas almas sejam salvas em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser e me permitir.